Escolhido A, pare por um instante e escute com atenção. Se você está ouvindo esta mensagem agora, saiba com toda certeza isto não é acaso, não é coincidência, não é curiosidade. Você foi conduzido até aqui por designação divina, por um alinhamento espiritual perfeito. Existe um chamado ativo sobre a sua vida neste exato momento. Escolhido. Você está à beira de um tempo predestinado. Algo que estava oculto começa a se mover. Uma mudança sobrenatural pode se manifestar hoje, nesta noite, ou nas próximas horas e dias. O que você tem sentido no espírito? Essa inquietação, essa expectativa silenciosa, é sinal de que o céu entrou em ação. Ungido. Este é um kairos, um tempo marcado por Deus. Não é atraso, não é antecipação, é a hora certa. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e este tempo chegou para você, escolhido. Lembre-se do que foi declarado em Abacuque capítulo 2. Versículo 3, a visão aguarda o tempo determinado. Ainda que pareça demorar, ela não falhará. O que foi prometido está a caminho e não chegará atrasado. Ungido. Prepare o seu coração. Algo está prestes a tocar o seu espírito, transformar circunstâncias e reposicionar a sua vida. O céu está atento. O tempo chegou. Este momento foi reservado para você, escolhido. Este é o teu tempo. Não amanhã, não num futuro distante, mas agora. Existe uma estação espiritual que acabou de se alinhar sobre a tua vida. E nada, absolutamente nada, pode deter aquilo que já começou a fluir em tua direção. Há bênçãos em movimento. Decisões no céu já foram tomadas. E o que antes parecia travado começa a ganhar velocidade. O que estás a ouvir não é apenas uma mensagem. É um aviso espiritual de que algo foi liberado. Escolhido. Deixa-me falar-te com verdade e com experiência vivida. Houve um tempo em que eu também me questionei por que certos caminhos pareciam tão difíceis. Por que portas se fechavam quando eu fazia tudo certo? Hoje compreendo, não era rejeição, era preparação. Muitas vezes, Deus não atrasa, Ele amadurece. E aquilo que está a ser preparado para ti exige uma estrutura interna mais forte do que imaginas. Ungido. Escuta com atenção, tu nunca foste criado para viver em escassez emocional, espiritual ou material. A luta constante, o medo repetido, a sensação de sobreviver em vez de viver. Isso nunca foi o plano original. Existe uma herança escrita sobre o teu nome. Não é apenas financeira, mas começa a tocar também essa área. Porque Deus trata o ser humano por inteiro. Corpo, espírito, mente e circunstâncias caminham juntos quando o céu decide intervir. Escolhido. Há momentos em que o Espírito de Deus começa a mover-se de forma silenciosa. Não com barulho, mas com precisão. De repente, algo muda dentro de ti. Uma clareza surge. Um peso antigo começa a sair. Um pensamento que antes te dominava perde força. Isso não é psicológico apenas. É espiritual. É o início de uma transferência. Primeiro dentro, depois fora. Ungido. Talvez tenhas passado por perdas, atrasos ou humilhações que ninguém viu. Talvez tenhas ajudado pessoas que nunca reconheceram. Talvez tenhas sido fiel quando teria sido mais fácil desistir. Eu digo-te isto porque já estive aí. E é exatamente nesses lugares escondidos que Deus costuma escrever cartas eternas. Cartas que não chegam pelo correio, mas que se manifestam em oportunidades, provisões inesperadas e reposicionamentos claros. Escolhido. Esta herança não é algo que precisas de correr atrás. Quanto mais tentas controlar, mais atrasas o fluxo. A verdadeira ativação acontece quando confias, quando entregas, quando decides parar de lutar com as próprias mãos e permites que o céu lute por ti. Existe uma diferença entre esforço humano e alinhamento espiritual, e tu estás a entrar no segundo. Ungido.
Repara como até as tuas dores começam a fazer sentido agora. Nada foi desperdiçado. Cada noite de silêncio, cada oração sem resposta imediata, cada porta fechada, tudo estava a moldar-te para receber sem te perderes. Porque Deus não entrega grandes chaves a estruturas frágeis. Ele fortalece primeiro o interior. Escolhido. Este não é apenas um vídeo que ouves enquanto fazes outra coisa. Há uma convocação aqui, uma chamada ao despertar. O céu está a preparar uma revelação que vai tocar decisões práticas, finanças, direção de vida e identidade espiritual. Não será confuso, não será caótico, será claro, firme e transformador, ungido. Guarda isto no teu espírito, aquilo que vem não nasce do acaso. É fruto de um tempo marcado. E quando Deus marca um tempo, ninguém pode desmarcar. Respira fundo. Aquieta o coração. Porque na próxima parte, vamos falar sobre como reconhecer os sinais de que essa carta já começou a ser escrita na tua realidade diária. Escolhido. Quando o céu começa a escrever uma carta, os sinais aparecem antes das palavras. Nada chega de forma abrupta. Tudo se manifesta primeiro no espírito, depois na mente, e só então no visível. Talvez tenhas percebido mudanças súbitas nos últimos dias, pessoas antigas voltando ao teu caminho, conversas inesperadas, ideias que surgem sem esforço, uma inquietação santa que não te deixa acomodar. Isso não é confusão, é ativação. Ungido. Eu já vivi essa fase e posso dizer com clareza quando Deus está a preparar uma transferência. Ele primeiro muda a tua percepção do tempo. O que antes parecia distante começa a se parecer urgente. O que antes era tolerável torna-se insustentável. Não porque piorou, mas porque tu cresceste, escolhido. Há decisões que começam a pesar no coração antes mesmo de se tornarem conscientes. Isso é o Espírito a alinhar-te com aquilo que está por vir. Muitas vezes esperamos sinais espetaculares, mas Deus começa com ajustes internos. Ele retira o apego ao que já cumpriu o seu papel. Ele enfraquece o desejo por ambientes que já não te pertencem. Ele cria um desconforto santo que te empurra para fora da estagnação. Ungido. Observa também como a tua sensibilidade espiritual aumenta. Certas coisas já não te alimentam como antes. Certas conversas cansam. Certas distrações perdem o brilho. Isso não é isolamento, é separação estratégica. Quando José foi preparado para governar, passou primeiro pelo silêncio, pela prisão e pelo esquecimento humano. Mas nada disso era atraso, era posicionamento, escolhido. Quando Deus prepara uma herança, Ele também prepara o herdeiro. Talvez tenhas sentido uma vontade repentina de organizar a tua vida, as tuas finanças, os teus pensamentos. Talvez sintas um chamado para alinhar hábitos, cortar excessos, voltar à simplicidade. Isso não é acaso. É o Espírito a criar espaço, porque nenhuma transferência acontece onde não há lugar. Ungido, deixa-me dizer-te algo com verdade pastoral. Muitas bênçãos foram adiadas não por falta de promessa, mas por falta de espaço interior. Deus não coloca vinho novo em estruturas antigas. Ele renova o recipiente primeiro. E isso às vezes dói, porque exige desapego, exige maturidade, exige dizer não ao que antes parecia confortável. Escolhido. Não te assustes se neste período sentires uma mistura de expectativa e temor. Isso é normal quando algo grande se aproxima. Até Maria, ao receber a promessa, sentiu perturbação antes de sentir paz. O importante é não recuar. O importante é não interpretar o desconforto como sinal de erro. Muitas vezes, é confirmação. Ungido. Os céus estão a alinhar pessoas-chave para a próxima estação da tua vida. Algumas conexões vão surgir, outras vão desaparecer sem explicação. Não forces permanências. Quem precisa caminhar contigo será naturalmente atraído. Quem não faz parte do próximo capítulo vai se afastar sem conflito. Confia no processo. Escolhido.
Há também sinais práticos, oportunidades que surgem onde antes havia portas fechadas, soluções que aparecem para problemas antigos, ideias simples com potencial profundo. Não desprezes o pequeno. Grandes heranças começam com instruções discretas. Quando Deus fala, Ele não grita, Ele direciona. Ungido. Guarda isto no coração. A carta que está a ser escrita não é apenas sobre provisão, mas sobre reposicionamento. Não é apenas sobre receber, mas sobre tornar-te alguém capaz de sustentar o que vem. O céu não está apenas a mudar as tuas circunstâncias, está a expandir a tua estrutura interna. Por isso, permanece atento, permanece sensível, permanece humilde, porque na próxima parte, vou falar contigo sobre o momento exato em que o invisível começa a cruzar para o visível e como reconhecer quando a herança deixa de ser promessa e começa a manifestar-se na tua realidade. Escolhido. Existe um ponto preciso em que aquilo que foi gerado no invisível começa a ganhar forma no natural. E esse momento quase nunca vem com alarde. Ele chega com clareza, chega com firmeza interior, chega com uma paz estranha que não depende das circunstâncias externas. É quando tu sabes, sem precisar de provas, que algo mudou. Ungido. Este é o estágio em que muitos se confundem, porque esperam sentir euforia. Mas o que Deus libera primeiro é governo interior. Quando a herança começa a aproximar-se, o Espírito fortalece a tua autoridade emocional. Aquilo que antes te desestabilizava perde o poder. Aquilo que antes te provocava ansiedade já não te domina. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque tu foste reposicionado. Eu já vivi isso. Houve um tempo em que as contas ainda estavam ali, os desafios ainda existiam. Mas dentro de mim algo tinha se aquietado. Era como se uma voz silenciosa dissesse: aguenta firme. Já está resolvido no céu. Escolhido. Quando o invisível começa a lhe tomar forma, Deus também começa a testar a tua fidelidade em pequenas decisões. Não são provas para te reprovar, são confirmações para te promover. Ele observa como lidas com pouco antes de confiar muito, como tratas pessoas que não podem te devolver nada, como falas quando ninguém te ouve, como reages quando algo não acontece no tempo que imaginavas. Ungido. Nesta fase, é comum sentires uma tentação subtil de voltar atrás, de questionar tudo, de pensar que talvez tenhas entendido mal. Isso acontece porque a velha mentalidade ainda tenta sobreviver, mas não alimentes esse ruído. A dúvida aqui não é sinal de prudência, é apenas o eco de uma estação que está a terminar. Escolhido. Começa também a surgir um senso claro de direção. Não necessariamente todos os detalhes, mas o próximo passo. Deus raramente revela o caminho inteiro. Ele revela o passo seguinte. E quem obedece ao próximo passo recebe luz para o seguinte. Não compliques. O céu trabalha com simplicidade e precisão. Ungido. Presta-lhe atenção quando a herança comece a materializar-se. Há um alinhamento estranho entre esforço e resultado. Coisas que antes exigiam muito começam a fluir com menos resistência. Pessoas começam a confiar em ti sem explicação lógica. Portas começam a abrir-se não porque insististe, mas porque foste reconhecido no espírito certo. Isso não é sorte, é favor ativado, escolhido. Lembra-te de José novamente, quando chegou o momento. Uma prisão virou palácio num só dia. Não porque ele se esforçou mais naquele dia, mas porque o tempo estava cumprido. E quando o tempo se cumpre, ninguém impede. Ungido. Talvez estejas exatamente nesse limiar, não totalmente fora do passado, mas já não pertencendo a ele. Esse lugar intermediário pode parecer desconfortável, mas é sagrado. É ali que a identidade antiga morre e a nova começa a respirar. Não te apresses, não tentes forçar manifestações. Deus não trabalha sob pressão humana, Ele trabalha sob alinhamento.
Escolhido. Mantém o coração limpo, a intenção pura e a expectativa viva. Não fales de tudo com todos. Algumas revelações são sementes, e sementes não são expostas antes de criar raiz. Guarda o que Deus te mostra. Alimenta com gratidão. Ungido. O invisível já está a tocar o visível. Pequenos sinais. Confirmações discretas. Paz inexplicável. Direção clara. Tudo isso indica que a carta não está apenas a ser escrita, mas prestes a ser entregue. E quando ela chegar, não será confusa, não será destrutiva, não será pesada, será firme, será clara, será suficiente. Porque aquilo que vem de Deus não desorganiza, organiza. E na próxima parte, vamos falar sobre como sustentar a herança quando ela começa a manifestar-se, para que aquilo que chega permaneça, cresça e produza fruto duradouro. Escolhido. Receber é apenas uma parte do processo, mas sustentar é onde muitos falham sem perceber. Quando a herança começa a manifestar-se, o céu observa não apenas o que tu fazes com ela, mas quem tu te tornas por causa dela. Ungido. Deixa-me falar-te com verdade e maturidade espiritual. Aquilo que Deus libera pode elevar ou expor, dependendo da estrutura interior que o recebe. Por isso, antes de grandes mudanças externas, o Espírito trabalha silenciosamente no caráter, na humildade e na dependência. Eu já vi pessoas receberem oportunidades incríveis e perdê-las em pouco tempo porque confundiram favor com mérito próprio. Não cometas esse erro. A herança não chega para te tornar independente de Deus, mas para aprofundar a tua dependência. Escolhido. Quando algo começa a fluir, seja provisão, portas abertas, reconhecimento ou paz. A primeira tentação é relaxar espiritualmente. A segunda é acreditar que agora tudo depende apenas de ti. Ambas são armadilhas subtis. Sustentar a herança exige vigilância tranquila, não medo, mas consciência. Ungido. Repara como Deus ensinou o povo no deserto, o maná vinha diariamente. Não era acumulado por ansiedade nem desperdiçado por negligência. Havia um ritmo divino, assim também contigo. Aprende a respeitar o ritmo do céu. Não acelera o que ainda está a amadurecer. Não expõe o que ainda precisa de proteção. Escolhido. Quando a herança chega, Deus também começa a alinhar responsabilidades. Algumas pessoas esperam apenas conforto, mas recebem também missão. A bênção vem acompanhada de propósito. A provisão vem acompanhada de direção. E se tentares separar uma coisa da outra, a fluidez diminui. Ungido. Sustentar significa continuar a ouvir, continuar a perguntar, continuar sensível. O erro mais comum é ouvir claramente no início e depois agir no automático. Deus fala todos os dias, mas só escuta quem mantém o coração rendido. Escolhido. Haverá momentos em que a herança será testada, não para ser retirada, mas para ser fortalecida. Situações vão surgir para revelar se a tua confiança está no recurso ou na fonte, se está na porta aberta ou em quem abriu a porta. Essas provas não são castigos, são confirmações. Quem passa por elas cresce. Ungido. Mantém prática simples, gratidão constante, generosidade consciente, silêncio quando necessário. Não precisas anunciar tudo o que Deus faz. O fruto fala por si. A estabilidade é mais poderosa do que a exibição. Escolhido. Lembra-te aquilo que vem de Deus. Não precisa ser defendido com ansiedade. Não precisas provar nada a ninguém. Não precisas competir. O que é teu não te será tirado. O que não é teu não te fará falta. Sustentar a herança também envolve saber dizer não a oportunidades que parecem boas, mas não estão alinhadas. Nem tudo que cresce rápido permanece. Deus prefere crescimento sólido à expansão vazia. Ungido. Cuida também do teu interior. O exterior pode mudar rapidamente, mas se o interior não acompanhar,
surge o conflito. Continua a tratar feridas antigas, a perdoar, a libertar pesos emocionais. A herança não é um escape da cura. Ela exige ainda mais integridade. Escolhido. Quando sustentas bem o que Deus entrega. Algo poderoso acontece, a herança deixa de ser apenas um evento e torna-se uma estação. Não é mais algo que veio e pode ir embora. Torna-se parte da tua vida. E quando isso acontece, o céu começa a confiar ainda mais. Porque Deus entrega muito a quem prova que sabe cuidar do pouco. Guarda isto no espírito, porque na próxima parte vamos falar sobre como discernir o propósito maior por trás da herança. E como aquilo que chegará até ti não termina em ti, mas se transforma em impacto real sobre outras vidas e gerações. Escolhido. Chega um momento em que o Espírito começa a revelar algo mais profundo. Aquilo que estás a receber não foi pensado apenas para a tua sobrevivência, mas para a tua influência. A herança verdadeira nunca termina em quem a recebe. Ela flui através dessa pessoa para tocar outros. Ungido. Quando Deus começa a confiar recursos, portas, favor e clareza espiritual, Ele também começa a revelar o alcance disso tudo. Talvez antes a tua oração fosse apenas Senhor, ajuda-me, mas agora começa a transformar-se em Senhor. Como posso ser útil? Essa mudança não é religiosa, é sinal de maturidade espiritual. Eu vivi isso. Houve um tempo em que tudo o que eu queria era sair da escassez, do aperto, da confusão. E quando comecei a experimentar provisão e direção, percebi que o maior peso não era receber, mas administrar bem para não me fechar novamente em mim mesmo. Escolhido. A herança vem com visão. Começas a enxergar além das tuas necessidades imediatas. Passas a perceber dores que antes ignoravas. Pessoas que antes não vias. Situações onde antes não te sentias responsável. Isso não é sobre carregar o mundo nas costas. É sobre alinhamento. Quando Deus amplia, Ele também direciona. Ungido. Muitos erram aqui porque confundem impacto com exposição. Nem todo impacto é público. Às vezes, o maior efeito acontece no silêncio, em decisões corretas, em escolhas éticas quando ninguém estava a observar. A herança gera autoridade espiritual. E a autoridade verdadeira não precisa de palco. Ela é sentida, não anunciada, escolhido. Lembra-te de Abraão. Ele foi abençoado para ser bênção. Não acumulou apenas para si, mas tornou-se referência de aliança. Quando Deus te prospera, Ele também te posiciona como resposta para alguém, não necessariamente financeiramente apenas, mas com palavras, com presença, com discernimento, ungido. Começa a prestar atenção, pessoas podem começar a procurar-te para conselhos. Oportunidades podem surgir onde és chamado a decidir com sabedoria. Situações aparecem onde tens poder de escolha que antes não tinhas. Isso faz parte da herança. A capacidade de influenciar decisões, ambientes e direções é tão valiosa quanto qualquer recurso material. Escolhido. Aqui entra algo muito importante, e a herança exige responsabilidade emocional. Não podes usar o que recebes para alimentar orgulho, ressentimento ou comparação. O inimigo não precisa roubar a herança se conseguir distorcer o coração de quem a recebe. Por isso, mantém-te pequeno por dentro mesmo quando o exterior cresce. Mantém-te ensinável, mantém-te dependente. Ungido. Existe também um chamado à generosidade estratégica. Não é dar por impulso, nem por culpa, mas por direção. Há momentos em que Deus te pede para semear em pessoas, projetos ou causas específicas. Quando obedeces, a herança não diminui, ela se multiplica, porque o fluxo do céu nunca passa por um coração fechado. Escolhido. O impacto da herança também toca gerações futuras. Algumas escolhas que farás agora vão poupar dores que outros viveriam depois. Algumas decisões vão criar caminhos mais fáceis para quem vem atrás. Isso é legado. E legado não se constrói com pressa, mas com consistência
Ungido. Talvez ainda não vejas todo o alcance do que Deus está a fazer, mas confia, nada do que chega até ti é aleatório. Há um desenho maior, há um propósito que se estende além do imediato. A herança não é apenas para resolver o agora, mas para estabelecer algo que permaneça. Guarda isso no espírito, porque na próxima parte vamos falar sobre os testes finais antes da manifestação plena. Aqueles momentos decisivos que antecedem grandes viradas e que exigem discernimento. Silêncio e firmeza interior para não perder o alinhamento no último trecho do caminho. Escolhido antes de uma manifestação plena. Quase sempre surgem testes silenciosos que não parecem espirituais à primeira vista, mas são profundamente decisivos. Não são provações barulhentas, nem crises evidentes, mas situações comuns. Escolhas simples, reações aparentemente pequenas que revelam se o teu interior está alinhado com o que está prestes a chegar. Ungido. Deixa-me falar com franqueza e experiência, muitas pessoas perdem grandes viradas não por grandes erros, mas por pequenas concessões feitas no fim do processo. É exatamente quando tudo está próximo que a vigilância precisa ser maior. Escolhido. Esses testes aparecem como atrasos inesperados, silêncios que parecem longos demais, portas que demoram mais alguns passos para abrir. Não é Deus a recuar, é Deus a confirmar. Ele observa se ainda confias quando não há novas confirmações, se permaneces íntegro quando ninguém está a validar, se continuas firme quando o entusiasmo inicial dá lugar à espera madura. Ungido. Aqui surge também o teste da reação emocional. Como respondes quando algo não acontece no tempo que imaginavas? Reclamas, forças ou aquietas. A herança exige um coração governado, não impulsivo. Deus não entrega grandes chaves a quem ainda reage com ansiedade ou raiva diante de pequenas frustrações. Escolhido. Outro teste comum é o da comparação. Quando estás prestes a avançar, o inimigo tenta distrair-te mostrando o progresso dos outros. Por que com ele foi mais rápido? Por que ela recebeu antes? Essas perguntas parecem inocentes, mas drenam foco e gratidão. A tua herança tem ritmo próprio. O que chega fora do teu tempo não te sustenta. Ungido. Resiste à tentação de medir o teu caminho pelo caminho alheio. Deus não trabalha em série. Ele trabalha em detalhe. Escolhido. Há também o teste do silêncio. Nem tudo precisa ser partilhado. Nem toda promessa deve ser explicada. Às vezes, Deus pede silêncio não para te isolar, mas para te proteger. Falar demais pode expor o que ainda está a ser gestado. Aprender a guardar é sinal de maturidade espiritual. Ungido. Presta atenção nesse período. Pessoas podem questionar as tuas escolhas, minimizar a tua fé ou sugerir atalhos. Não entres em debates. Quem não recebeu a visão não pode validar o processo. Caminha com humildade, mas com convicção. Escolhido. Um dos testes mais profundos é o da obediência contínua. Fazer o que Deus pediu quando era difícil foi um passo. Continuar a fazer quando já não é emocionante é outro. A fidelidade diária, nos detalhes, é o que sustenta grandes liberações. Não negligencies o simples enquanto esperas o extraordinário. Ungido. Lembra-te, Jesus passou 30 anos em anonimato antes de 3 anos de manifestação. Não porque estava lá atrasado, mas porque estava alinhado. O céu valoriza a preparação mais do que exposição. Escolhido. Se sentes que estás num ponto em que tudo parece quieto demais, não te assustes. O silêncio que precede a virada não é vazio. É concentração divina. Deus está a alinhar peças, pessoas e tempos que tu ainda não vês. A tua parte agora é permanecer firme, limpo de coração e sensível no espírito. Ungido. Não voltes atrás por cansaço. Não negocies princípios por pressa. Não abandones o processo por desconforto. Estás mais perto do que imaginas. Esses testes finais não vieram para te atrasar, mas para garantir que quando a herança se manifestar plenamente,
tu estarás preparado para recebê-la sem te perderes nela. Guarda isso profundamente, porque na próxima parte vamos falar sobre o momento exato da liberação, quando o céu confirma no natural aquilo que já foi decidido no espiritual, e como reconhecer quando a carta deixa de ser promessa e se torna realidade concreta diante dos teus olhos. O escolhido. Chega um instante em que aquilo que foi confirmado no espírito começa finalmente a manifestar-se no natural de forma inequívoca. Não é mais apenas intuição, nem esperança silenciosa. É evidência. Algo acontece. Uma porta se abre. Uma resposta chega. Um recurso se materializa. Uma direção se torna clara demais para ser ignorada. Ungido. Esse momento não costuma vir acompanhado de confusão, mas de uma certeza serena. O coração reconhece antes mesmo da mente compreender tudo. É como se algo dentro de ti dissesse: é isto. Eu já vivi esse ponto de virada e posso afirmar com segurança quando Deus libera. Não há necessidade de forçar, explicar ou convencer. O que vem dele sustenta-se por si só. Escolhido. A liberação visível muitas vezes começa pequena, mas carrega dentro de si um peso espiritual enorme. Pode ser um contrato assinado, uma oportunidade inesperada, uma reconciliação improvável, uma solução financeira que parecia distante. Não desprezes o início. Grandes mudanças raramente começam de forma grandiosa. Elas crescem a partir de sementes precisas. Ungido. Nesse momento, o céu confirma aquilo que já vinha sendo trabalhado em ti. A tua postura muda. A tua fala muda. As tuas decisões ganham maturidade. Não porque agora tens mais, mas porque agora vês com mais clareza. A herança começa a alinhar áreas práticas da vida, mas também consolida a tua identidade espiritual. Escolhido. É aqui que muitos precisam de cuidado redobrado. A empolgação pode tentar tomar o lugar da sensibilidade. Celebra, sim, mas mantenha o coração atento. A gratidão protege o fluxo. Reconhecer que foi Deus quem fez mantém a fonte aberta. Ungido. Quando a carta começa a tornar-se visível, também surgem novas responsabilidades. Pessoas observam, expectativas aparecem, escolhas ganham mais peso. Não temas isso. A mesma mão que liberou a herança continua a sustentar. Deus não abandona no meio do processo. Ele acompanha até a consolidação completa. Escolhido. Este é o momento de permanecer humilde, firme e alinhado. Não mudes quem tu és por causa do que recebeste. Permanece fiel aos valores que te trouxeram até aqui. A liberação não é o fim do caminho, mas o início de uma nova estação. E na próxima parte, vamos falar sobre como viver de forma estável e frutífera depois da liberação, para que a herança se transforme em testemunho duradouro e não apenas num evento passageiro. Escolhido. A fase mais silenciosa e poderosa começa depois que a herança já foi liberada, a fase da consolidação. É aqui que a bênção deixa de ser apenas algo que aconteceu contigo e passa a tornar-se parte da tua vida diária. Ungido. Viver a herança exige constância, não intensidade momentânea. Não é sobre grandes gestos ocasionais, mas sobre escolhas alinhadas todos os dias. Eu aprendi que Deus se agrada mais da fidelidade contínua do que de explosões esporádicas de fé. Escolhido. Quando a herança se transforma em testemunho, ela começa a falar por si mesma. Não precisas anunciar. As mudanças tornam-se visíveis na tua paz, na tua estabilidade, na forma como lidas com desafios e oportunidades. Pessoas percebem algo diferente e perguntam. Não porque procuras atenção, mas porque o fruto é evidente. Ungido. O testemunho mais forte não é o que grita milagres, mas o que revela transformação. É quando alguém vê que tu permaneceste íntegro, generoso e equilibrado mesmo depois de receber. Isso glorifica a Deus mais do que qualquer discurso. Escolhido.
Lembra-te sempre, a herança não substitui a dependência diária do céu. Ela exige ainda mais comunhão, mais escuta, mais sensibilidade. Quanto mais Deus confia, mais Ele convida à proximidade. Não te afastes da fonte por causa do recurso. Mantém em prática simples gratidão. Silêncio, generosidade, obediência. Essas coisas preservam o que foi liberado. Ungido. Haverá dias comuns, rotinas normais, desafios novos. Isso não significa que a herança desapareceu, significa que ela foi integrada. A verdadeira prosperidade não elimina a vida real, mas dá estrutura para vivê-la com dignidade, propósito e paz. Escolhido. Que a tua vida se torne uma carta viva, lida por todos, não escrita com palavras vazias, mas com escolhas, caráter e frutos consistentes. O que Deus começou, Ele é fiel para completar. Permanece alinhado, permanece grato, permanece atento. A herança já chegou, e agora ela vive em ti, escolhido. Antes de saíres deste momento, faz uma pausa sagrada, respira fundo. Sente o que está a acontecer no teu espírito agora. Isto não foi apenas uma mensagem, não foi apenas um vídeo. Este foi um encontro marcado no tempo certo. O céu falou contigo porque esta é a tua hora. Este é o teu kairos exato. Aquilo que foi prometido está em movimento, e aquilo que foi escrito nos céus começa a alinhar-se na terra. Ungido. Recebe esta verdade com reverência, uma transferência sobrenatural já está em curso. Mesmo que ainda não vejas tudo com os teus olhos naturais, o Espírito já reconheceu. Portas estão a alinhar-se, recursos estão a ser liberados, direções estão a ser esclarecidas. O que parecia distante começa agora a aproximar-se com precisão divina. Tu não estás atrasado, tu não estás esquecido, estás exatamente onde deverias estar. Escolhido. Permanece fiel neste tempo. Não te distraias, não voltes atrás. Mantenha o coração alinhado, a mente renovada e o espírito sensível. O que Deus começa, Ele sustenta. O que Ele libera, ninguém pode impedir. Caminha com gratidão antecipada, porque a gratidão abre caminho para a manifestação completa. O futuro que se aproxima não nasce do medo, mas da confiança. Ungido. Declaro sobre ti paz no espírito, clareza nas decisões e firmeza no coração. Que a tua vida seja fortalecida, que a tua fé seja renovada e que a tua herança se manifeste no tempo perfeito, da forma perfeita, para a glória de Deus. Permanece atento aos sinais, fiel no processo e humilde na abundância. Se esta palavra tocou profundamente o teu espírito, honra este momento com um gesto simples e consciente. Deixa um comentário como sinal de alinhamento. Subscreve para permanecer ligado a estas palavras proféticas e partilha esta mensagem com alguém que também precisa de ouvir que o tempo chegou. Não como um ato comum, mas como uma confirmação espiritual.